Sejam bem-vindos, irmãos e amigos. Esse é o canal da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós estamos nos celebrando a recuperação. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor, lutando contra baixa autoestima, timidez e outros que o Senhor há de me mostrar durante a caminhada. Eu queria perguntar a você se você ainda não é inscrito nesse canal. Se não é, por favor, clica lá em inscrever-se, toque no sininho para receber novas notificações. E não deixe de colocar o seu like. Hoje nós teremos nossos irmãos Helena e Ulisses, que nos trarão um lindo louvor chamado Lugar Secreto. E como mensagem, como reflexão, nós temos um irmão da Primeira Igreja Batista de Moça Bonita. O nome dele é Wellington Vicente, que vai nos trazer essa mensagem dizendo um dia de cada vez. Vamos ficar com a nossa atenção bastante voltada para que possamos crescer no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que temos de falar com o Senhor. Oh, Deus amado, obrigado, Deus, porque Tu tens mantido as nossas vidas, ó Pai, mantido os nossos corações voltados para o Senhor. Que tudo isso, Senhor, que fazemos, ó Pai, seja com um único objetivo: louvar, bendizer e glorificar o Teu nome. Pai, esteja com cada um dos momentos, ó Pai, com louvor, com Ulisses, com a Helena, com a mensagem, com o irmão Wellington, conosco, Senhor, com a Quarta Igreja, com todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, Senhor, que sejam para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de quem nós te rogamos. Amém. Tu és tudo que eu espero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença.
pessoal, me chamo Wellington, um filho amado de Deus, em recuperação à procrastinação, à frustração, ao orgulho, à manipulação e muitas outras coisas que a gente vem trabalhando, né, nesse processo de recuperação da vida. Sou muito grato, muito feliz por estar podendo participar, né, depois de um convite da Quarta Igreja Batista, e estar podendo falar um pouco, né, de tudo que eu tenho vivido e experimentado de Deus no Celebrando. Hoje eu venho levar para os irmãos e falar sobre viver um dia de cada vez, né? Trouxe alguns tópicos, algumas coisas, né? Vou falar um pouco da minha experiência, né? De como viver um dia de cada vez me ajudou nesse processo, né? De como eu consegui, venho conseguindo, né, administrar a ansiedade, a preocupação, não querer as coisas do meu jeito, né? E com isso melhorar cada vez mais. Um dos processos, né, que a gente precisa entender, né, é reconhecer que os nossos sentimentos muitas das vezes são enganosos, estão baseados em fatos e em pensamentos e não na realidade. Muitas das vezes a gente nos pega, né, sendo enganados pelos nossos pensamentos, vivendo uma vida que não temos, né, buscando algo que não precisamos. E nesse processo de viver um dia de cada vez, a gente consegue separar, diferenciar e esperar no Senhor. Precisamos também entender que os nossos sentimentos ruins não definem quem somos, indicam somente como estamos naquele momento. Por várias e várias vezes me peguei triste pelos meus pensamentos ruins, de achar que aquilo ali me definiria como pessoa, definiria o meu caráter. Mas depois de estar vivendo essa experiência e saber que aquilo ali não era de verdade quem eu sou, mas sim o momento que eu estava vivendo, né? Mas a gente precisa ter um cuidado muito grande para não ser enganado pelos nossos pensamentos. E um outro tópico, que é um dos tópicos também que eu gosto bastante, né? Foi algo que transformou todo esse meu pensamento, que fala sobre a recaída, né? Porque a recaída, ela pode ativar sentimentos de desesperanças e autocrítica, porque as nossas recaídas nos dão a possibilidade de fazer a retomada. Eu queria lançar uma pergunta para os irmãos. Quando vocês escutam a palavra recaída, o que vocês acham? É uma palavra positiva ou negativa? Por muito e muito tempo eu considerava a palavra recaída algo muito negativo. Algo que, quando eu escutava, literalmente o que eu falei: desesperança, autocrítica, não vou conseguir, sou falho, né? Só que no decorrer desse processo eu entendi do Senhor que ela não é uma palavra negativa, mas sim uma palavra de esperança, é uma palavra de transformação, porque ninguém tem uma recaída a menos que não esteja melhorando em uma área. Então, se você que está buscando melhorar cada vez mais e por algum momento aquilo te fez dar um passo para trás, lembre-se que isso é um processo de transformação, é um processo da sua recuperação. Você viu que você tem uma determinada área que você precisa melhorar, tem uma determinada área que você precisa olhar melhor para ela. E o fato de você estar buscando melhorar não quer dizer que você não vai cair.
não vai recair. Mas é importante que você saiba que hoje você busca melhorar, porque a recaída só acontece quando nós buscamos melhorar em nossa vida. Existem várias áreas, né, que podemos aprender o que funciona e o que não funciona para nós. É bom que você faça, né, porque esse processo de viver um dia de cada vez nos faz conhecer quem somos de verdade, o que precisamos fazer. De repente aquela área da dieta, do exercício, melhorar a autodisciplina, melhorar a nossa comunicação, bons hábitos, ter relacionamentos doentios. Qual é a área que a gente precisa? Quando a gente faz quando a gente se examina, que a gente consegue identificar isso, a gente consegue trabalhar, né? Pense em como perdemos o rumo, mas ao invés, quando isso acontecer, irmãos, quando a gente vê que a gente está perdendo o rumo, pense assim, ao invés de nos criticarmos, vamos identificar o que deu certo, ver o que deu errado e tentarmos de novo. Buscar fazer o correto. Não deixe que no percurso da sua caminhada defina e atrapalhe tudo aquilo que você tem para fazer. Porque, como eu venho falando muito sobre a recaída, né? Aquilo ali foi um momento, foi uma situação, mas que você está em transformação, está em recuperação. Agora, quando a gente fala, né, de viver um dia de cada vez, o que o viver um dia de cada vez ele não é? Né? O que a gente pode falar assim, ó, viver um dia de cada vez não é uma frase de efeito. Não é uma coisa que eu posso pegar e falar somente. Vamos viver um dia de cada vez, é muito legal. Não é. Ela não é uma profecia de recaída no futuro. Como eu falei sobre a recaída, a gente tem que ter o cuidado de não ter isso como uma bengala. É normal cair, é uma profecia, né? Eu caí, mas é normal, faz parte do processo. E auto se sabotar. A gente tem que ter esse cuidado. A gente sabe quando a gente está nos sabotando e quando realmente é uma falha. Ter isso como uma bengala. É normal cair, é uma profecia, né? Eu caí, mas é normal, faz parte do processo. E auto se sabotar. A gente tem que ter esse cuidado. A gente sabe quando a gente está nos sabotando e quando realmente é uma falha nossa. Viver um dia de cada vez não é uma licença para pecar amanhã. Não vamos pecar e colocar como se fosse viver um dia de cada vez. Também não é uma desculpa pelo pecado de ontem. A gente não pode... Eu não busco não colocar a culpa dos meus erros no processo. Eu tento encarar como uma falha. Sei que aquilo ali é algo que me atrapalha e eu luto junto com a presença do Senhor para que isso não aconteça novamente. Viver um dia de cada vez também não é não ter o compromisso com o processo de recuperação. Se a gente está nesse processo de uma vida melhor, de uma vida íntima com o Senhor, buscando melhorar cada vez mais, a gente tem que ter o compromisso firme com esse processo de recuperação. A gente tem que ter essa fidelidade com o processo, para que a gente consiga obter a vitória, né? Obter o resultado positivo. E com certeza
a compensação vem lá na frente, né? Agora eu vou trazer para vocês também o que é viver um dia de cada vez. É praticar os passos e viver o programa. É seguir a risca tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente escuta da palavra do Senhor, né? É escolher a vida e a liberdade, sem ser controlado pelo passado e pelo futuro e nem pelo medo. A gente precisa se libertar daquelas coisas que já passaram, que nos atrapalham viver o nosso presente e não ficar ansioso em tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. O futuro não existe. O presente existe. O passado já foi. Não podemos ficar remoendo, sofrendo por isso, né? Nós precisamos nos perdoar o próximo, para que as amarras do passado não atrapalhem o nosso presente. E a ansiedade pelo futuro também atrapalha o nosso presente. Por isso que é importante viver um dia de cada vez. Eu vivi um momento muito frustrante da minha vida, né? Eu, no meu processo de início no CR, quando me apresentava, eu sempre falava sobre frustração, porque tudo que eu iniciava eu não terminava. Todo o processo, toda a minha caminhada, tudo que eu buscava fazer eu não conseguia concluir. Eu entrava numa faculdade já ansioso para a formatura e me frustrava cada vez mais. Eu me preocupava em terminar o último período, sem ter passado pelo primeiro, sem ter passado pelo segundo. E é muito difícil nos frustrar. Sentir que você não tem capacidade de terminar algo. Então, quando eu busquei praticar, viver um dia de cada vez, eu consegui entender que para eu chegar no segundo, eu precisava passar pelo primeiro. E aí eu fui evoluindo, fui entendendo aquilo que deu certo na minha vida, aquilo que não deu. Busquei não me sentir culpado por aquelas coisas que não deu certo e procurei evoluir com aquilo que deu certo. Viver um dia de cada vez é um estilo de vida, é foco no processo e não na perfeição. Tudo que aquilo eu venho trazendo para os irmãos, não é que nós vamos ser perfeitos, mas a gente vai estar lá, batalhando, buscando, tentando, né? Viver um dia de cada vez também é uma responsabilidade, pois assumo as minhas ações. É importante que a gente admita, que a gente reconheça os nossos erros, porque aí sim a gente consegue entrar no processo de transformação, de recuperação. Então viver é justamente isso, é a gente se examinar, ver aquilo que nos atrapalha, reconhecer, né? E buscar melhorar cada vez mais. Então, se eu vou fazer mais uma pergunta para os irmãos, né? A primeira pergunta que eu fiz foi sobre a recaída, se era algo positivo, algo negativo. Eu dei um pouco da minha opinião, eu acho que é um ponto positivo, né? Voltando só para recapitular, pois se eu estou recaindo é porque eu estou no processo, e isso é importante. Aquilo já não é mais algo que eu considere comum. Não, isso daqui é normal. Não, eu estou errado e eu vou buscar melhorar. E a outra pergunta que eu quero deixar para vocês, comentem lá no vídeo, coloquem lá nos comentários, complete a frase: viver um dia de cada vez é... O que é viver um dia de cada vez para vocês? Outra pergunta: como viver esse estilo de vida pode ajudar no meu processo de recuperação?
Quando vocês completarem essa frase, responderem nessa pergunta, vocês já vão entrar no processo, vão começar a entender e vão ver o quanto é bom, é libertador, é importante, pois eu estou indo para o meu 3º ano dentro desse processo de transformação, de recuperação, e para mim tem sido muito importante, muito bom poder passar por esses passos, viver um dia de cada vez, buscar melhorar cada vez mais, identificar outras áreas na qual eu não tinha no início e poder estar mais próximo do Senhor. Espero que, desde já, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer novamente o espaço cedido, né? Porque dai de graça aquilo que eu recebi de graça, e eu fico muito feliz de podendo estar aqui com vocês, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a 4ª Igreja Batista, agradecer também, né, o Celebrando a Transformação da 1ª Igreja Batista de Moça Bonita, na qual eu faço parte, né? Porque essa minha caminhada sem Cristo e sem Ele junto comigo talvez seria muito difícil. Tá bom, amados? Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez e até a próxima.